Iniciamos agora o nosso quarto episódio do Papo de Jovem e hoje não temos um tema específico, porém temos o nosso convidado, que é também um jovem e estudante do ECEI Dr. Zé Gadelha, Expedito Garcia. Expedito, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Cara, eu queria agradecer, é um prazer estar aqui, primeira vez, né? E eu me lembro quando o jornal começou, né? Que, tipo, começou com a iniciativa do Vitor e da Thaís, não era nem jornal, era outro nome lá de uma eletiva. E aí, depois de um certo tempo, eles tiveram a iniciativa do jornal e tal, e é algo que está gerando muito bom, porque a gente vai sabendo das informações da escola a partir desse jornal, né? É, como eu falei no início, nós geralmente nós temos um tema específico e desenvolvemos algumas perguntas, só que hoje é mais um papo, não temos um tema específico. Mas eu gostaria de, nessa conversa, focar em nós, jovens. E como primeira pergunta, para podermos iniciar, eu já questiono o seguinte: você, como jovem, se sente ouvido na nossa sociedade ou sente que a nossa sociedade ainda nos reprime a voz do jovem? Cara, o jovem ele só vai ser ouvido se ele tiver uma iniciativa. Enquanto o jovem ele ficar ali recuado no seu, vamos dizer assim, na sua zona de conforto, ele nunca vai conseguir ter uma voz na sociedade. A sociedade ela quer o quê? Ela quer, vamos botar assim deixa eu ver aqui como eu posso simplificar isso. Vamos dizer, a sociedade quer leões. Quer pessoas que estejam à frente para levar líderes, pessoas que consigam mostrar que o que eles têm a oferecer para que possa realmente ter a sua voz. Tipo assim, sim, eu vou te ouvir, mas o que é que você quer? Então é isso, você tem que mostrar o que você quer para que a sociedade te ouça. Então, eu aprendi isso, mas na escola. Se você não tiver uma iniciativa, não vai ter ninguém. Você sempre tem que tomar a frente. Segundo ano, tava faltando um líder. Não tinha ninguém para ser líder. E vieram falar comigo, cara, tu não quer ser o líder não e tal. Eu digo, por mim, fosse o líder, beleza. Porque não tinha ninguém mais que quisesse ser o líder. Eu digo, conta você. E aí ficou eu e Paulo, eu como líder e Paulo como vice. Aí eu fui vendo que se não for a gente tomar a frente, você vai esperar e não vai ter ninguém. A gente tem que sempre tomar a frente. Esse é o jeito do jovem para ele conseguir voz na sociedade. Com certeza, se nós jovens não formos ousados, tivermos a coragem de lutar por nossos objetivos, não vai ter ninguém que possa fazer isso pela gente. Eu acredito que agora a escola se tornando ainda mais isso aí, vai abrir essa oportunidade para nós jovens podermos nos expressar. Afinal, o objetivo da escola ECI é nos tornar protagonistas. E outra forma de temos para expressar nossa opinião são as redes sociais. Contudo, nós vemos que a rede social nos traz um espaço para podermos expressar a opinião, mas nada é perfeito, como nós sabemos. E as redes sociais, apesar de ter esse espaço, essa abertura, também nos traz algo ruim, que do mesmo modo que nós podemos mostrar a opinião, nós temos que receber a opinião de milhares e milhares de outras pessoas. E sabemos que isso não é fácil, principalmente absorver, prejudica muitas vezes a nossa mente, nos traz grandes transtornos. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda ou discorda que as redes sociais têm sim vantagem, mas também apresentam desvantagens para nós jovens? Realmente, as redes sociais elas apresentam várias coisas boas, mas também apresentam coisas ruins. Porque, tipo, muitas das vezes, eu digo por mim mesmo, muitas das vezes eu me distraio nas redes sociais e acabo deixando os estudos de lado porque eu estou conversando com a pessoa ali, porque eu estou querendo interagir. Então, isso bagunça um pouco, mas também acaba nos ajudando, porque, tipo, às vezes queremos tirar uma dúvida, isso, aquilo, aí a gente acaba correndo atrás daquela pessoa que a gente sabe que tem o conhecimento, daquela pessoa que é sábia no assunto, e é bom a gente correr atrás dessas pessoas. Uma vez, eu precisei de um professor,
E o que eu mais gosto do Dr. José Gadelha é que os professores estão sempre ali para nos ajudar, cara. A todo momento. E teve um momento que eu precisei, eu estava com muita dúvida nesse assunto. E quem tirou essa dúvida foi Ivan, ex-professor do Dr. José Gadelha, saiu, né? E, cara, ele tirou essa dúvida para mim, se eu não me engano, era mais ou menos umas 10h30, 11 horas da noite, fora do seu expediente, ele não tinha qualquer motivo para poder me ajudar e me ajudou como se tivesse tendo a aula naquele momento. E isso é que eu gosto. E tipo, as redes sociais ajudam por essa parte, mas também nos distraem. Voltando ainda às redes sociais, eu acredito que, como eu já mencionei, as redes sociais nos traz diversas opiniões. E nas redes sociais nós também encontramos o preconceito, seja racial, questão de religião. Tá tudo lá. Tudo que você puder imaginar sejam coisas boas e diversas opiniões. Muitas vezes opiniões que não nos agregam, infelizmente, mas ainda assim estão lá. E assim, dessa forma, o preconceito nas redes sociais, você já teve alguma experiência, seja nas redes sociais ou fisicamente mesmo, com preconceito de alguma forma? Cara, tipo, eu não, mas eu já tipo, vi preconceito. Porque, assim, é como eu estava dizendo, a sociedade, ela quer leões. Ela não quer pessoas que estejam fragicamente, não quer pessoas que digam, eu não posso. É esse tipo de pessoa que a sociedade vai cair em cima, é esse tipo de pessoas que a sociedade busca para fazer isso que você está dizendo, que é para fazer, como eu posso dizer, para discriminar aquelas pessoas. Eles procuram esse tipo. Então, se você for a corrente frágil, você só vai apanhar na sociedade. Você tem que ser aquela parte forte da corrente, você tem que ser o elo que vai segurar. Então, se você não mostrar que é forte, a sociedade vai atrás de você, até você mostrar que realmente está ali, não é pela sociedade, mas sim por você mesmo. Com certeza temos que ser ousados e fortes. Mas essa questão, exemplo, eu acredito, né, na nossa vida nós temos momentos de fraqueza. Haverá aquele momento, é necessário a queda para que nós podemos nos levantar. E quando nós nos tornamos fortes, nós temos que pensar o seguinte: um dia eu fui fraco, então acontece que quando nós nos tornamos fortes e entendemos que nós somos capazes ou chegamos onde nós queremos estar, no nosso objetivo, existem pessoas que estão abaixo de nós. Não que existe ninguém melhor que ninguém, mas seja no empresa, existe a pessoa que está lá comandando em cima e os funcionários. E nós já tendo visto, entendido, principalmente nós como jovens, que estamos para mudar muitas coisas, muitos problemas que afetam a nossa sociedade. É necessário que quando nós chegamos lá, alcancemos nosso objetivo, nós precisamos lembrar para não fazermos o mesmo que aconteceu com a gente, que nós sejamos uma corrente que ajuda a levantar e não a cair, certo? Com certeza. Então, eu acredito que, infelizmente, uma coisa que acontece na nossa sociedade é que nós jovens somos impulsionados, principalmente no sistema capitalista que nós vivemos, a ser bem sucedidos financeiramente. Mas não temos aquela voz. A maioria das pessoas diz assim: cresça também sendo uma pessoa que vai ajudar, vai melhorar o meio ambiente. Cresça também sendo uma pessoa que vai contribuir com a sua comunidade. Porque, exemplo, se eu tenho um sonho de abrir uma loja, é uma boa oportunidade para mim gerar emprego para outras pessoas. Então, assim, como você, como jovem também, acha que há esse apoio, ou ainda é muito difícil uma pessoa que apoia você não só mudar a sua realidade, mas mudar a realidade de outras pessoas? Cara, a mudança que eu mais vejo nesse assunto que você tocou é dos professores. Eles vêm falando isso para você a maioria do tempo. Mas hoje em dia temos uma sociedade, como você falou, capitalista. E a gente não vê o bem, a gente vê o dinheiro. A gente freza muito em dinheiro, a gente não tá vendo bem o que a gente pode trazer para a sociedade, como melhorar a sociedade. E, tipo, meio que, vamos dizer assim, meio que biblicamente falando, devemos sempre trazer o bem. Até quando alguém faz o mal para nós, devemos levar o bem para aquela pessoa, porque
estamos aqui para servir. Antes de ser grande, você tem que ser pequeno. Então, lembre-se, quando você foi pequeno, quando você vê aquela pessoa pequena ali, você vai lá e ajuda ela a crescer, assim como você foi. Se você não teve ninguém que te ajudou, nada, não tem nada, pô. Vai ajudar aquela pessoa ali, porque ela vai lembrar daquilo e vai acabar fazendo a mesma coisa lá na frente, porque ele vai dizer o seguinte: eu fui ajudado por tal pessoa, então eu vou ajudar aquela pessoa para que ela ajude o próximo. E é assim que podemos melhorar a nossa sociedade. Eu acredito que nós jovens somos chamados a ser aquele que vai mudar. Mas muitas vezes esse pensamento, eu vou mudar tudo, eu vou melhorar o mundo, é um pensamento bom. Mas muitas vezes nos vem uma carga muito pesada. E principalmente o fato de nós jovens queremos mudar agora, eu quero fazer agora. Então assim, acredito que a mudança tem que ser feita, mas temos que ir com calma, passo após passo. E assim eu gostaria de ouvir a sua opinião. Como nós podemos mudar agora? Nós jovens ter uma atitude calma, claro, sem pressa, que possa mudar, uma atitude que possa ser feita agora para mudar a nossa realidade, com os problemas sociais que nós vivemos. Cara, nós não temos... Nem as pessoas que têm o dinheiro podem mudar a sociedade. Porque, tipo, não é questão de força, não é questão de dinheiro, é questão de ação. É como você vai agir, é como você age de frente à sociedade. Então, se você não mostrar que você está ali para mudar para o bem, e mesmo assim você querendo mostrar que vai mudar para o bem, as pessoas vão te criticar dizendo que aquilo ali é errado, que aquilo ali é mal. Tipo, uma boa ação que podemos ver, vou citar uma ação boa, que foi tipo, Jesus estava curando um homem em um lugar no dia de sábado, se eu não me engano. E os publicanos acabaram, não sei se eram os mestres da lei, vamos dizer assim, acabaram falando que aquilo era pecado, que aquilo era errado, mas Jesus estava curando um homem. Então, se você for ver por essa situação, até mesmo quando você tenta ajudar, você é criticado com ações dizendo que você está querendo fazer o mal. Então, por muitas das vezes, levamos o nome de pessoas más porque a sociedade influencia as outras pessoas. Eu acredito que a crítica está ao nosso redor sempre. E nós também, nós jovens principalmente, podemos dizer que nós somos bem críticos. Nós, quando nos vemos em uma situação, nós muitas vezes somos os primeiros a apontar o dedo e querer mudar, querer fazer aquilo, mas é necessário o pensamento, porque muitas vezes a crítica, por mais que seja com a intenção de construir, ela fere e não agrega, ela pelo contrário, ela vai piorar ainda a situação de uma pessoa. Então, que sejamos críticos, que busquemos mudar, mas com calma e pensando bem antes de agir. E como você falou, né, a questão da Bíblia e tal, existe também o preconceito religioso, infelizmente. Muitas pessoas, no nosso país, apesar de nós dizermos assim, muitas pessoas acreditarem, é um país livre, eu faço o que eu quiser, eu escolho servir a quem eu quiser, acreditar no que eu quiser. Sabemos que não é bem assim, que muitas pessoas, infelizmente, usam o meio da agressão, seja física ou verbal, para agredir outra pessoa que simplesmente discorda dela. Dessa forma, como os jovens, eu acredito que nós devemos ter a atitude de ser passivos, pessoas que saibam dialogar. E é como você falou, os professores agregam muito. Os professores, nós temos visto, principalmente essa situação de pandemia, que eles têm feito além do que precisavam fazer. E como você já falou, aí eu gostaria de questionar, como professor, como a voz de um professor, a atitude de ajudar, ele pode mudar a vida do jovem? Cara, eu vou dar o exemplo da minha vida. A minha vida foi mudada, vamos dizer assim que eu cheguei no Dr. José Gadelha. Eu era, vamos dizer assim, um bagunceiro no Joaquim Amélia de Sá. Mas muitas das vezes, professores acabaram mudando o meu jeito. Lá no Joaquim Amélia de Sá, a Sandra me mudou na sua sala. Tanto que eu era um dos alunos exemplares. Só que do 6º ano, eu já não tinha aquela convivência com o Sandro e acabou que e não tinha um professor ali para meio que me chegar mais para ver se
Era aquilo. E já no oitavo ano no Doutor José Gadelha, eu tava fazendo, se eu não me lembro bem, eu tava fazendo a bagunça na sala. Aí no final da aula, o professor olhou pra mim e disse: Não, eu quero falar com você no final da aula. E beleza, eu fiquei no final da aula. Aí ele falou: Cara, é o seguinte, ou a gente se torna bons amigos, porque eu não quero reprovar você, nem quero ter brigas com você na sala, ou você se torna um aluno bom ou ruim, você que sabe. Sei que eu não vou estar perdendo nada com isso. E eu peguei e disse: Cara, você me abriu os olhos, eu vou me tornar um aluno bom. E acabei sendo um bom aluno. Eu era um dos melhores alunos na aula dele. E aquilo foi mudando meu pensamento. Até chegar no segundo ano. No segundo ano, primeiro e segundo ano foi Van. Van, ele trazia uma aula divertida, uma aula boa, uma aula pela qual nos distraía. E acabava que nós nos interessávamos mais pela aula dele. É tanto que os piores bagunceiros se tornaram bons alunos nas aulas de Van. E das aulas de Van começamos a ver a frente. Acredito que muitas vezes nos falta aquilo. Quando nós vemos uma pessoa que acredita na gente, quando um professor tem essa atitude de acreditar no aluno, que muitas vezes ninguém dá nada por ele, ele muda a realidade daquele aluno, com certeza. E acredito que agora você esteja no quê? No terceiro ano, não é isso? Terceiro ano. Eu acredito que você já tem alguns objetivos para o futuro, então eu gostaria de perguntar quais são suas metas para o futuro, ou até mesmo a carreira profissional que você buscará fazer ao terminar. Cara, eu planejo, já fiz minha inscrição para o Enem, e eu planejo meio que já dessa vez já pegar de primeira. Estou estudando muito e quero entrar para agronomia, fazer faculdade de agronomia, para assim me tornar um engenheiro agrônomo. Como eu disse, a gente tem que focar em mudar. Então, meio que eu quero cuidar do meio ambiente, meio que eu vou mexer com a agricultura em si. Então, como eu vou ser um engenheiro agrônomo, eu quero trazer mais essa filosofia de ajudar. Porque, tipo, a gente não pode só ajudar as pessoas, a gente tem que ajudar o planeta, porque o nosso planeta passa por, vamos dizer assim, sérios ataques dos seres humanos. Porque efeito estufa é nada menos, nada mais causado pelos seres humanos que usam os carros, essas coisas, fazem as fumaças, queimadas, e isso vai trazendo aquele desgaste para a Terra. E com isso vamos meio que acabando com o lugar onde é que vivemos e devemos procurar melhorar esse lugar onde vivemos. É muito interessante o que você aborda na sua fala, porque, como eu mencionei, muitas vezes nós buscamos ter uma carreira profissional simplesmente pelo lucro, por nós mesmos. E quando nós temos a atitude de ter uma carreira profissional, não só de sucesso financeiro, mas buscar, através dela, mudar a vida de outras pessoas, mudar o nosso planeta, com certeza é uma coisa muito maravilhosa, muito boa de se ouvir, porque, infelizmente, ainda assim é crescente o interesse pelo capitalismo, pelo lucro, e nos falta de pensar que nós devemos mudar o nosso planeta. Afinal de contas, é a nossa casa, é a nossa morada, nós devemos cuidar dele. Bem, gostaria de tocar mais um pouco sobre a questão de religião. Recentemente, foi informado que você passou para a lei evangélica, eu gostaria que você falasse um pouco a mudança que ocorreu, como sua vida pode ter sido transformada através disso. Cara, a minha vida, eu vou dizer até palavras, vamos dizer assim, bíblicas. A minha vida mudou da água para o vinho. Eu deixei de ser aquele cara estressado que eu era. Eu deixei de ver aquele mundo pelo qual eu via de um jeito para outro. E, mais uma vez, biblicamente falando, eu acabei matando o velho homem, que é uma coisa que a gente deve fazer todos os dias, para que o novo homem viva todos os dias.
Então, eu escolhi ser uma nova pessoa e aquilo me mudou totalmente. Porque, tipo, vamos dizer assim, eu era um cara, eu era católico, mas eu não era aquele católico meio que firme. Muitas das vezes eu ia para a igreja para dizer que eu ia para a igreja. E não conhecia a Deus, nunca tinha tido, vamos dizer assim, uma experiência com Deus. Nem nas igrejas próximas, assim, daí. E meio que eu tive. Foi quando eu vim para Goiás pela segunda vez, que uns amigos meus aqui chamaram Expedito, vamos lá na nossa igreja e tal. Isso eu, cara, eu sou católico, aí os caras, não, é de boa, vamos lá. Tem nada não, pô, é só pra tu ir. Precisa, tipo, se segurar a religião nem nada não. Eu digo, tá bom. E naquele dia eu acabei vendo que minha vida foi mudada totalmente. Apenas, apenas ao ouvir uma música, eu acabei sentindo uma presença tão quente e tão maravilhosa. E naquele momento ali eu só me entreguei. Eu disse, não tem para onde eu correr, não tem o que eu fazer. Esse é Deus, com certeza. E naquele momento eu me entreguei à lei evangélica. Com certeza, Deus é perfeito. Claro que também devemos dizer que a fé nos muda porque a fé é um sentimento que nos faz buscar melhoria, buscar ser melhor. O que eu sou algo hoje, mas amanhã eu vou acordar e vou tentar ser algo melhor. Vou buscar melhorar. E com certeza a fé é um dos melhores sentimentos para buscar a mudança. E voltando um pouco, você falou um pouco sobre como os professores mudaram seu convívio com o estudo, com o conhecimento, e gostaria de perguntar, você se considera hoje um bom estudante? Cara, hoje eu me considero um bom estudante. Se você for avaliar o Expedito de 2019, 2018, 2017, hoje eu me considero um estudante muito bom. Até porque até 2020 eu não estava tão interessado. Até ver que isso fazia parte do meu futuro. Isso era a mudança. Isso era eu deixar de ser o cara antigo. Porque, tipo, o antigo eu, vamos dizer assim, era um cara pelo qual não procurava saber de estudos. Ele era tô nem aí, tô relaxado, não quero nem saber. E passava no tô nem aí, então, beleza. Porque, tipo, eu era aquele cara que não tava nem com os estudos, mas por ser por eu ter uma alta concentração, eu acabava, tipo, anotando na minha cabeça as matérias. Como nós vemos agora no seu relato, você passou por uma grande mudança. Eu gostaria de perguntar o seguinte: se você pudesse hoje dar um conselho para o seu eu de anos atrás, o que você diria a ele? Deixa de ser besta, cara, porque nessa tua vida de bebidas e festinhas e, e de estar sendo besta, de estar deixando de estudar, você só tá perdendo. Porque as coisas que verdadeiramente que você está buscando estão na igreja e nos estudos. Essa questão do estudo realmente é uma coisa a se questionar por muitos jovens, principalmente porque nós ouvimos muitos jovens, principalmente nós muitas vezes dizemos e ouvimos na sala: eu não vou estudar, eu não vou fazer faculdade, porque fulano de tal conseguiu ser bem sucedido na vida e não estudou. Mas o que nós vemos é que essas pessoas que sejam bem sucedidas emocionalmente, espiritualmente, elas estão buscando aprender, ganhar o conhecimento, porque estudar é ganhar o conhecimento para a vida. O conhecimento é uma fonte para você chegar onde você quiser. Dessa forma, nos vemos que hoje em dia uma das maiores profissões buscadas pelos jovens é o empreendedorismo. Apesar que eu gosto muito de conhecer e pesquisei um pouco sobre essa carreira profissional. Só que o que muitos jovens não sabem sobre empreendedorismo é que é necessário conhecimento. Muitas vezes, infelizmente, alguns jovens entram na ilusão pensando que essa profissão não é necessário conhecimento. Mas é fato que toda e qualquer profissão, tudo nessa vida, aliás, é necessário esforço, é necessário buscar. Eu
eu meio que acabei dando uma estudada na Bolsa de Valores, porque eu tava meio que tava vendo um aplicativo aqui de investimento, de compra de ações. Você comprava a ação e tipo aquele dinheiro era um dinheiro, vamos dizer assim, fácil para pessoas que não têm o conhecimento, para pessoas que não procuraram saber como funciona. É um dinheiro fácil, mas se você não tiver o conhecimento, você também vai ter uma perca fácil. Porque ações é uma coisa que está alta hoje, amanhã está baixa. Então você tem que estar pesquisando a todo momento como estão os produtos daquela empresa, como estão os funcionamentos, como estão os lucros daquela empresa, o que ela vende. E se num tempo de pandemia como esse, esses produtos são úteis para pessoas, para assim elas poderem comprar mais e mais. Então tudo é aquele pequeno negócio de detalhes. A cada detalhe você vai sendo surpreendido, porque eu mesmo tenho um grande conhecimento na matemática financeira. Na matemática financeira por quê? Porque eu já fui vendedor. Eu era vendedor de redes e meio que eu já tive o conhecimento, porque tipo eu ia baseando. A todo momento eu tava ali. Ah, uma rede é tanto, se eu vender a tanto, vai ter a margem de lucro o total e tal. E eu ia fazendo aquelas contas, mesmo sem nem saber como fazia. Mas eu fui ali na prática e fui acabando resolvendo e aprendendo um jeito novo de como resolver questões matemáticas financeiras. Gostaria de agradecer, infelizmente a conversa tá boa, eu agradeço mais uma vez a sua presença, mas chegamos ao final. Muito obrigado pelas belas palavras, pelo conselho que você deixou aqui para nós jovens e por ter aceitado o nosso convite. Cara, eu que agradeço. Muito obrigado pelo papo, o papo foi maravilhoso, as perguntas de alto nível e o diálogo estava maravilhoso, cara, mas como você disse, tudo chega a um fim. Mais uma vez, obrigado. E se quiserem me chamar de novo, estou à disposição sempre. Pode deixar, da próxima chamaremos novamente. Antes de encerrar aqui, eu queria deixar para as pessoas que estão nos assistindo, se você ainda não segue o nosso Instagram do jornal, vai lá e nos segue. E também o canal do YouTube. Os nossos episódios estarão sendo disponibilizados lá. Para que você não perda nenhum episódio, é necessário que você se inscreva e ative lá o sininho. E peço que você que está nos assistindo, não esqueça de deixar a curtida. Bem, é isso. Encerro aqui nossa entrevista e até a próxima.